nós vamos falar de uma denúncia. Falamos agora há pouco de um caso de homofobia, de assassinato, inclusive, no interior do estado, a condenação de um homem por ter matado um homossexual no interior do estado. E agora, e aí, o caso foi, a alegação dele é que a vítima teria uma importunação sexual, pegou nas partes íntimas dele, mas aí a reação dele foi pegar uma pedra e matar a vítima. E poderia denunciar, né? Pois é. Agora você vai falar também de um caso de denúncia de assédio sexual, né? Exato. Infelizmente, Douglas e audiência, o assédio sexual, os casos de assédio sexual e também moral aumentaram em mais de 50% no Piauí, no mesmo período comparado ao ano passado. Bom, esses dados confirmam a matéria, o caso da matéria que nós vamos mostrar. E esses casos acontecem, Douglas, no ambiente de trabalho e também nas escolas e nas universidades. O caso que nós vamos mostrar agora, uma matéria produzida por mim, o repórter cinematográfico Nilson Cigano, vai mostrar a denúncia sobre assédio sexual de uma estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Nós fomos até a universidade, conversamos com a pró-reitoria e temos detalhes do que foi feito, de como foi a denúncia e como a universidade está se preparando para os casos que já aumentaram, sempre existiram e agora as pessoas mais conscientes denunciam mais. Por favor, vamos conferir o VT. Estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí, de iniciais ALSM, de 19 anos, denunciou um rapaz que se apresentou a ela como calouro do curso de engenharia da universidade de assédio. Ele teria pedido informações e, em seguida, beijado a estudante sem o seu consentimento. A família da universitária foi ouvida e a Universidade Federal acompanha o caso. Nesse caso específico, nós fomos acionados na sexta-feira. Imediatamente acionamos a segurança da universidade, toda a estrutura da universidade, ouvidoria, para que a gente acolhesse a essa mulher. Dizer que é muito importante, porque a denúncia chegou a gente através dos movimentos de estudantes mulheres feministas e a partir daí a gente disparou toda a estrutura da universidade para acolher o caso. Já ouvimos a família da estudante e já orientamos a que entrem pelos canais oficiais, o Fala BR. Você está em casa, pode dar um Google, Fala BR, é o canal oficial de fazer a denúncia. Totalmente anônimo, protegido, e a partir disso a universidade toma as suas medidas. E as medidas administrativas não excluem as medidas civis, penais. Fazer BO, para que a gente diga de maneira muito clara que isso não vai acontecer. Isso vale para a UFP, em Bom Jesus, Floriano, Picos e Teresina. Hoje, a universidade promoveu um evento tratando do assunto. É importantíssimo fortalecer a mente e reconhecer quem de fato você é, o que deve fazer e buscar, sim, quais são as suas vulnerabilidades a serem superadas. A Universidade Federal do Piauí toma providências não só em relação aos assédios que acontecem na universidade, mas também a qualquer tipo de preconceito relacionado a racismo ou a diversidades. Para isso, criou conselhos e uma coordenação específica. Primeiro, a professora Nadir criou uma coordenadoria de inclusão, diversidade, equidade e acessibilidade. É através dessa coordenadoria que a gente vai mudar a estrutura da Universidade Federal do Piauí no sentido de compreender a sua diversidade. E também nós estamos criando grupos setoriais de enfrentamento a assédios e violência. A professora Marli Clementino está à frente desse grupo de trabalho para que a gente de fato tenha um protocolo. E o trabalho da universidade é dizer, os casos serão apurados. A gente vai dar soluções para esses casos. Olha aí, Douglas, é isso, a universidade tomou as devidas providências, né, acompanhou o caso, conversou com a família não quis inicialmente gravar entrevista, eu conversei com o pró-reitor Emídio, perguntando se a gente poderia conversar e gravar uma entrevista com a família, mas eles não quiseram realmente
expor, né, nem a jovem e nem a própria família. A Universidade Federal do Piauí soltou uma nota falando tudo isso que nós colocamos aqui. Eu tive as informações de, inclusive, o suspeito de assédio já foi, inclusive, identificado, né, e a polícia tomou as providências. Estou aqui confirmando se ele já foi preso, né? E pelas informações que me deram também, ele era uma pessoa que já agia assim, já assediava as mulheres, as pessoas na universidade. Infelizmente, os casos, esse não é o primeiro caso, e o professor Emídio me garantiu que a universidade, não só através desse evento de ontem, mas dessas coordenações e conselhos, estimula, sim, a denúncia, né? O mais importante é que as pessoas possam entrar em contato com a ouvidoria, os telefones disponibilizados, não só pelo grupo de feministas lá da universidade, que foi citado na matéria, mas também pelo Fala.br, também pela Secretaria Estadual de Mulheres e a Secretaria Municipal da Mulher, e qualquer delegacia perto de quem se sentir aí de qualquer maneira assediado, moralmente ou sexualmente, ou mesmo de outra forma. Você, Douglas. Eu acho, assim, primeiro mandar um abraço muito especial para o professor Emídio Matos. O professor Emídio além de um profissional de extrema competência, é um gentleman, um cidadão, assim, um ser humano que dá prazer em conviver. Sim. O professor Emídio Matos é um homem educadíssimo, finíssimo. Grande. De uma educação, assim, tivemos exemplar. Muitas informações dele, desculpe lhe cortar, Douglas, na época da Covid, que ele fazia parte do COI, né? Fazia, e sempre que era chamado ele participava com as informações, estava análises. Sempre disponível. Um abraço para o professor Emílio. Eu acho importante esse trabalho da Universidade Federal do Piauí, porque, assim, eu acho que o primeiro passo, isso a gente sabe, por exemplo, o primeiro passo para resolver um problema é reconhecer que ele existe. Todo mundo viu essa frase. Reconhecer que ele existe antes de mais nada, não empurrar para debaixo do tapete. Sim. Então, tem empresas, instituições que dizem assim, aqui nós não temos casos de assédio moral, aqui nós não temos casos de assédio sexual, mas tudo é abafado. Tudo é abafado. Então, o fato de expor o problema, o fato de discutir publicamente o problema, é o primeiro passo para resolver e também para mostrar que a Universidade Federal do Piauí não compactua com esse tipo de prática. Exatamente. Incentiva, né, alunos, agora, professores, eu acho que a gente precisa discutir isso também no âmbito geral, né, no âmbito geral. Então, você tem assédio sexual e assédio moral em instituições públicas, em empresas privadas, na sociedade, nas famílias. É bom deixar claro que o fato, por exemplo, de alguém, a Edna é mãe, eu sou pai, tio, tia, avô, avó, irmão, irmã. O grau de parentesco não isenta uma pessoa de cometer assédio moral. Infelizmente não, pelo contrário. Assédio sexual. As pessoas mais próximas, entre primos, infelizmente até entre pai e filha, avô, entre conhecidos, vizinhos, são os que mais acontecem, Douglas. É comprovado. Mas, infelizmente, isso mais acontece. A pessoa acha que, por exemplo, tem um grau de parentesco, tem uma certa... hierarquicamente, tem uma certa influência sobre a pessoa, ela pode... fazer o que quiser. Não pode. Não pode. É assim. Então, é um caso que precisa se discutir amplamente. Eu acho que essas discussões, eu acho até, né, a gente já conversou isso aqui várias vezes, muitas vezes, não só relativo ao assédio sexual, mas assédio sexual, assédio moral, homofobia, todos os crimes, né, de ódio que são cometidos na sociedade atualmente. Acho que tudo isso devia ser colocado num pacote, hierarquizar, estudar como seria feito isso, mas colocar tudo isso num pacote e começar a fazer debates e discussões em ambientes públicos e privados também. Sim. Promover uma série de eventos, debates com professores, alunos, funcionários, cidadãos, praça pública, para conscientizar, para levar essas informações. Porque você pergunta o seguinte, por que não denunciou? A pessoa chega e diz assim, mas por que você não denunciou? A pessoa não sabe nem caracterizar, às vezes, assédio moral.
Não sabe nem quando é que caracteriza nem assédio sexual, moral, assédio sexual. financeiro. O financeiro, o assédio sexual vai lá, é mais fácil, mas o assédio moral... É mais Aí difícil a de pessoa fala identificar. assim, Edna, eu não sabia que isso era assédio moral, eu já sofro isso há tanto tempo, quer dizer... Isso. Então precisa ter um conhecimento para procurar as autoridades e fazer a denúncia e cobrar uma resposta. Então, se falta até o conhecimento básico para identificar que problema é esse. Exato. Né? Então, olha, esse número, eu gosto de trabalhar com os números, você também, de 54% de aumento no assédio moral no Piauí é enorme. E ainda tem o seguinte, a maioria, esse número do Ministério Público do Trabalho, os assédios acontecem muito, como você bem citou, nas empresas públicas e privadas. Hoje as ouvidorias e a ouvidoria geral têm incentivado, Douglas, que as pessoas denunciem. Então as pessoas esse número de aumento significa que não adianta as campanhas, pelo contrário, tanto na questão do preconceito racial, homofobia, xenofobia, enfim, todos, tem aumentado sim o número de denúncias, não só porque aumentou o número de casos, mas também porque as pessoas hoje estão mais conscientes e sabem os canais aonde eles podem denunciar. Né? Então, esses números que eu dei são do Ministério Público do Trabalho. Apontam que 212 denúncias de assédio moral e 15 de assédio sexual foram registradas no ano de 2023. Já agora, em 24, que acabamos de sair do ano de 24, esse número pulou, Douglas, para 327 denúncias. Então, é muito alto. Olha, rapidinho, que eu sei que o tempo está aí, a Jaqueline Dourado, que é coordenadora de comunicação da Universidade Federal do Piauí, passou uma nota aqui para mim, a nota ao público. Realmente, aquelas informações que eu tive, elas se confirmam, né, da denúncia do assédio, do Fala BR, e também de que, a partir do recebimento formal, a UFP já iniciou os encaminhamentos, tomou conhecimento na quarta-feira última, só não confirma a questão aí da prisão ou da identificação do rapaz que se passava por estudante de engenharia. São as últimas informações, mas a gente vai acompanhar o caso e confirmar se houve mesmo essa prisão. E esse homem, que é descrito, inclusive, aqui por quem me passou a informação, se ele assediava, já tinha esse hábito de assediar as pessoas na Universidade Federal do Piauí. Douglas. Foi confirmado se ele é estudante de engenharia ou ele se passa por um estudante de engenharia? Não, ainda todas as informações que dão para a gente é que ele diz ser estudante de engenharia, mas já essa disse informação de que ele física. Costuma já assediar, então ele já frequenta um certo tempo lá, né? Se não for Exatamente. estudante... Eu, particularmente, por tudo que eu li, ouvi e falei hoje, creio que ele é, sim, estudante. Só não posso lhe confirmar, porque a minha fonte não é a fonte oficial. Mas o que a fonte me disse que ele é, sim, estudante da universidade, só não me confirmou o curso. Mas nós vamos ter essas informações mais precisas, como a gente gosta de dar para você. Talvez até o final do programa eu mande para você um WhatsApp. Agora, essa questão do assédio, você fica pensando, é uma questão patológica mesmo, porque a universidade ali é um lugar aberto, né? Sim. Um local aberto. Diferente de outras universidades, a própria UESP. As pessoas ficaram falando isso. Como é que pode? A pessoa acha que pode fazer, pode assediar. Teve gente que disse assim para mim, foi só uma tentativa de um beijo. Não importa, era um beijo perto da boca, segundo a menina falou. Aquela frase que... muito tempo, mas é sempre atual. Não é não, pô. Da campanha, né? Pronto. A campanha da Secretaria Estadual Agora, a Universidade Mulheres. Federal, ela é aberta, qualquer pessoa pode entrar ali. Qualquer pessoa entra ali, né? É verdade. A UESP, pública. por exemplo, a UESP que não conhece, é fechada, a UESP. Sim. Mas, assim, também é um lugar que se tem acesso, mas é fechada. Mas a universidade é aberta ali. Então, às vezes, imagina, não, é um lugar aqui mais aberto, né? Mas são órgãos públicos, não tem mas como são você, órgãos né? públicos, né? Não tem e como é que assedia, Edna? Como é que assedia? Campus. Como é que você vai proibir as pessoas de circularem por um campus? Não pode. Não, e você falou aí, eu vou me aproximar de uma mulher e posso até conversar ali e tal. Isso. Mas se ela diz um não, cessou, acabou. Uma coisa é abordar, né, Douglas? Abordar eu acho com a cara de pau até de abordar assim, né? Mas tudo bem, eu sou mulher, eu te digo, se o homem vier me abordar com elegância, se ele vier conversar comigo, vou dizer,
desculpa, eu não estou afim, eu não quero. Pronto. E ele sai. Pronto. Se ele E tem que insistir, aí eu chamo logo um segurança, alguém, enfim. Mas, assim, isso não acontece hoje com frequência, Douglas, porque as pessoas, elas estão realmente, os homens também estão se educando. É um problema cultural, é estrutural, não adianta. Ainda E vem você falou, daquele passado nosso, isso, da minha do homem época. ser dono da mulher, entendeu? Exatamente, de 30, 40, 50 anos atrás. Mas você citou algo muito importante, de pegar tudo no pacote e levar para os espaços para discussão. Eu te digo que isso já está acontecendo, mas que o tempo para que isso realmente aconteça, como o racismo e as outras formas de preconceito, é ao longo do tempo e começa na escola, em casa, na igreja, na empresa. Então, eu acho que são políticas públicas, sabe, Douglas? São formação de especialistas, de pessoas que possam conversar com nossos filhos, netos, enfim. Lá na escola já, não precisa nem ser como disciplina, não. Cada professor inserir na sua disciplina esse assunto. E aí a coisa anda, tem que estar programado. E aí ele vai até a faculdade, até a empresa que ele vai trabalhar educado, sabendo que não é não, sabendo que não importa a cor da pele, sabendo que não importa se o outro é gordo ou magro, se o cabelo é alto ou baixo. E aí o respeito segue. Eu acho que é a questão dos tempos. Não sei se eu vou ver ainda esse mundo, mas a gente continua trabalhando por ele.